Atualmente, o Chile é um dos mais estáveis e prósperos países da América do Sul. Dentro da América Latina, é um dos melhores em termos de desenvolvimento humano, competitividade, qualidade de vida, estabilidade política, liberdade econômica e percepção de corrupção, além de baixos índices de pobreza. Em constante crescimento entre os anos de 1980 e 2020, e com a alta do PIB prevista para 9% em 2021, o Chile tem a economia que mais se destaca na América do Sul. Mas nem sempre foi assim. Neste vídeo vamos trazer com clareza os principais aspectos econômicos do país que influenciaram seu crescimento, a ponto de ser comparado a países da Europa como Portugal e Hungria. Para isso temos que voltar para 1970. Quando o país elegeu com mais de 36% dos votos o presidente Salvador Allende. Allende assumiu o poder numa época em que 45% do capital do país estavam nas mãos de investidores estrangeiros. As minas de cobre eram praticamente de domínio americano e 80% das terras eram de propriedade de latifundiários. Durante seu governo, Allende começou a fazer as reformas que havia prometido. Estatizou bancos e grandes empresas e em 1972 fez os mesmos com as minas de cobre. Essas mudanças econômicas e sociais tiraram o país da péssima situação em que se encontrava. Em 1971, o Chile apresentou um crescimento econômico de 8,5%. O segundo melhor resultado dos 23 países da América Latina. No começo de 1972, porém a situação se inverteu. O país entrou em crise, o capital nacional e estrangeiro desapareceram, o crescimento econômico cessou e a produção agrária caiu drasticamente. Isso gerou uma grande escassez de alimento, principalmente porque a população e as empresas começaram a fazer estoques, temendo dias ainda piores. Foi então que no dia 11 de setembro de 1973, os militares saíram às ruas para tomar o poder. O Palácio de la Moneda em Santiago foi atacado por bombardeios aéreos. O confronto foi sangrento para ambas as partes. Foi então que o general Augusto Pinochet assumiu o poder e implantou um regime militar. Com a instalação da ditadura militar no Chile, o Congresso foi dissolvido e a existência de partidos políticos como a Unidade Popular foi proibida. A máquina repressora do governo chileno começou a caçar e prender opositores, principalmente aqueles ligados a partidos de esquerda. Isso forçou ao exílio milhares de pessoas. Após a tomada do poder pelos militares, a principal meta do governo era reduzir a taxa de inflação. E para isso acontecer, uma reforma tributária radical foi implantada, buscando eliminar o desequilíbrio fiscal endêmico, suprimir as distorções mais importantes e evitar as crises recorrentes na balança de pagamentos. Foi implantado a abertura unilateral ao comércio internacional, através da eliminação das restrições quantitativas e a aplicação de uma taxa uniforme de 10% sobre as importações. Foi posto em prática um programa importante de privatizações que incluía a maioria das áreas da economia. Em 1974, 325 empresas nacionalizadas durante o governo Allende foram devolvidas a seus antigos donos. Foram vendidas as empresas que possuíam altas dívidas e as empresas prestadoras de serviços sociais. Foram privatizadas as grandes empresas estatais, incluindo serviços públicos como eletricidade, gás, água e telecomunicações, e também empresas produtivas e do setor financeiro. As privatizações também chegaram à área educacional, e o governo passou a transferir fundos tanto para as escolas públicas quanto para as privadas, a fim de que os pais pudessem optar para qual tipo de escola seria melhor para seus filhos. Na área da saúde, o governo investiu na participação do setor privado na área de seguros médicos e prestação de serviços, e também na área de infraestrutura, aumentando a participação do setor privado na urbanização, saneamento, habitação e intermediação financeira.
Mas uma das privatizações mais significativas foi o sistema de aposentadorias. Foram criadas várias administradoras de fundo de pensão, que são empresas particulares com fins lucrativos e que competem entre si. Desta forma, cada empregado poderia escolher qual empresa ele quer que administre seu fundo de pensão, de acordo com as vantagens de cada uma delas. Foi implementada uma profunda reforma financeira que desregulou o mercado interno de capitais e permitiu um acesso bastante irrestrito ao setor bancário, e uma reforma trabalhista dirigida a aumentar a flexibilidade do mercado de trabalho. Apesar dos esforços do governo, no início de 1975 a inflação chegava a 21%, sem contar que a política fiscal adotada estava cada vez mais prejudicando a produção e o emprego. Com o objetivo de mudar este cenário, reduzindo a inflação no prazo de 1 ano, o governo tomou a decisão de aplicar o chamado tratamento de choque. As metas do governo consistiam na redução dos gastos públicos, aumento da arrecadação de impostos e adotar uma política monetária restritiva. E o plano deu certo. Com isso, o déficit do setor primário financeiro se reduziu de 5% para 2% no período de 1 ano. Resultado este que se estabeleceu pelos próximos 6 anos. Porém, em 1982, devido à crise bancária, o governo desvalorizou a moeda chilena, pondo fim ao regime de câmbio fixo, pré-fixado em 39 pesos por dólar, no ano de 1976. Em 1989, o Chile adotou o regime de câmbio flutuante, juntamente com altas taxas de juros. Isso fez com que o país atraísse capital estrangeiro. No entanto, à medida que o Chile voltava a participar do mercado mundial, se tornava cada vez mais difícil sustentar taxas de juros tão altas e exportar com a moeda chilena super desvalorizada. Pinochet, então alinhado com seu novo ministro da Fazenda, Hernán Buch, estabeleceu medidas ainda mais liberais, introduzindo uma moeda mais forte para o país, simplificando e reduzindo impostos e retirando regulamentações inúteis do Banco Central. Com todas essas reformas e medidas, economicamente o país se encontrou, triplicou seu produto interno bruto, saindo de 9 bilhões de dólares em 1970 para 30 bilhões em 1990. Se economicamente o país ia bem, socialmente o país era uma catástrofe, já que o mandato de Pinochet foi marcado por repressão e violência. Estima-se que mais de 3.000 pessoas foram mortas e outras 40.000 foram torturadas nesse período. Diante dos fatos e sofrendo forte pressão popular, em 1980 foi aceita pelo governo uma nova Constituição, que estabeleceu o mandato de Pinochet até 1988 e previsão da realização de um plebiscito para continuidade ou não do mandato. Em 1988, 56% dos chilenos optaram pelo fim da ditadura militar no país. A partir de 1990, o Banco Central do Chile passou a ser legalmente independente do governo, com o objetivo de velar pela estabilidade da moeda. Com as reformas de políticas liberais já realizadas e a democracia implantada, o país literalmente explodiu economicamente, saindo de um PIB de 77 bilhões de dólares nos anos 2000 para incríveis 215 bilhões em 2010, e reduzindo a apenas 2% da população abaixo da linha de pobreza. Mas como explicar esse boom da economia chilena? Qual foi o segredo? O solo chileno é extremamente rico em recursos minerais, com destaque para as reservas de cobre. O país é reconhecido como um dos maiores produtores mundiais desse metal, representando mais de 45% das exportações nacionais. A agropecuária corresponde a 5% do PIB e a 10% das exportações chilenas. Esse setor da economia emprega mais de 13% da população chilena, baseada nos cultivos de trigo, uva, aveia e milho. O país também possui criações de bovinos, ovinos, aves e suínos, além, é claro, da pesca, que é uma importante fonte de renda para parte da população. Diante do tamanho de desenvolvimento e crescimento
Grandes empresas têm mudado para o país, buscando encontrar uma economia mais livre economicamente para sua produção. O Chile possui uma economia de mercado com forte comércio estrangeiro. A reforma econômica iniciada no governo militar resultou num alto crescimento econômico. O país mantém uma sólida reputação com relação às suas instituições financeiras e coerência na política econômica, sendo um modelo para países da América do Sul. As perspectivas chilenas são de causar inveja a seus vizinhos latino-americanos, já que se mantiver esse crescimento nos próximos 12 anos, o país atingirá a marca de 21 mil dólares de renda per capita, o triplo da renda brasileira, sendo esse o mínimo exigido para ser considerado um país de primeiro mundo. Um resultado incrível para um país que há 40 anos atrás sofria uma grave crise econômica e social. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, que isso vai me ajudar muito a continuar trazendo mais conteúdo interessante para vocês. Muito obrigado e até a próxima.